Paz do Senhor para os irmãos, tudo bem? Primeiro eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar ministrando na casa do Senhor. Falei para o Vitor hoje, mais de tarde, meu coração está saindo pela boca. Ainda estou. Então, para essas orações dos irmãos, que não seja a Karine aqui falando, mas que seja o Espírito Santo de Deus ministrando na vida de cada manhã. O texto dessa noite, sem mais delongas, está lá em Mateus, Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 25, versículo 1 ao 11, que diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhes ao encontro. Então todas aquelas virgens levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas mais prudentes: dai-nos um pouco do vosso azeite, porque nas nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ides antes aos que vendem e comprai para vós. E elas, indo comprá-la, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Versículo 11. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos. Somente até aqui. Podem se sentar. Senhor Deus, que não seja, Senhor Deus, a Karine nesse momento ministrar, mas que tu venhas me usar, Senhor Deus, para falar à tua igreja, Senhor Deus. Fica conosco. A casa é sua, Senhor Deus. Entra neste lugar e faz maravilhas aqui, porque desejamos ouvir a tua voz. Desejamos sair cheios da tua presença. É o que nós te pedimos neste momento e te agradecemos. Amém. Bem, quando eu estava estudando essa mensagem, é um texto muito famoso e conhecido. Quem aqui nunca escutou a parábola das 10 virgens? E eu falei: Deus, me dá uma revelação desse texto que eu possa levar para a sua casa. E ele me fez primeiro entender o que é uma parábola. Eu fui buscar no dicionário o que é uma parábola e diz assim: parábola é uma pequena narrativa que usa alegorias para transmitir uma lição moral. E a segunda coisa que eu preciso aprender nesse texto é por que Jesus falava por parábolas. Então, primeiro, eu descobri 2 coisas. A primeira, que Jesus falava por parábolas para se cumprir uma profecia, que está lá em Salmos 78, versículo 2, que diz assim: abrirei a minha boca numa parábola e falarei enigmas da antiguidade. Quem escreveu esse salmo foi Asaf. E se você for lá em Mateus, capítulo 13, versículo 34, diz assim: tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão. Jesus, ele disse isso tudo para quem? Para a multidão. Para se cumprir o que está escrito pelo profeta: abrirei a minha boca por parábolas e publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Ou seja, Jesus, ele falava à multidão por parábolas para se cumprir uma promessa. E segunda coisa que eu aprendo aqui é que Jesus, ele falava por parábolas para se revelar, para revelar as verdades e os mistérios ocultos e profundos do seu reino. Então, nessa pequena introdução, Jesus já falou comigo assim: Karine, Deus está te levando naquele lugar para você dar uma mensagem. Deus falou assim, ó: Deus quer se revelar a gente hoje aqui, através dessa palavra. Hoje Deus, ele quer se revelar a você. Então fica ligado, fecha os teus olhos e interceda, porque Deus, ele está aqui, ele se faz presente no nosso meio, amém? E essa noite é uma noite, o irmão começou a orar aqui de mais cedo, no início, ele falou: é noite de mistérios, é noite de revelação, é noite de encontro com Deus. E a segunda coisa que eu aprendo aqui é que Jesus, ele falava para a multidão, ele falava por parábolas.
E a Bíblia vai dizer, lá em Marcos, capítulo 4, versículo 33 e 34, que para os seus discípulos ele falava as parábolas, mas ele a explicava. Vamos lá ler, ó. E com muitas parábolas dirigia-se a palavra, segundo os que podiam compreender. E sem parábolas, nada falava. Tudo declarava em particular e explicava aos seus discípulos. Gente, aqui Deus me deu uma outra revelação. Tem discípulo aqui. Deus, ele quer revelar mistérios aqui. Quem é os discípulos de Cristo aqui? Glória a Deus. Então, ele não vai trazer só a palavra nessa noite, ele vai trazer a explicação dessa palavra. Então, fica ligado aí, dá um glória a Deus aí, porque a gente não está com aquela multidão. Deus tem detalhes para falar com a gente aqui. Bem, então, vamos voltar ao texto. Jesus, ele usava figuras como comida, casamento, lições entre pais e filhos, para poder falar através dessa parábola. Então, ele usava histórias cotidianas do povo, de judaico principalmente, e aqui ele já estava aplicando uma lição de moral. E eu falei assim, Deus, o que é uma lição de moral? Vou lá pesquisar. E falou assim, ó, é um conjunto de regras, costumes e formas de pensar que define o que devemos ou não fazer em uma sociedade. Ou seja, Jesus ele queria levar aquela multidão o que eles podiam ou não fazer. E Jesus está falando a mesma coisa. O que eu vou ensinar para vocês aqui é para vocês entenderem o que vocês podem e o que vocês não podem fazer. Então, Jesus ele começou a falar sobre um casamento judaico. A palavra das 10 virgens, dessa parábola, fala sobre um casamento judaico. E eu fui pesquisar como que era um casamento judaico dessa época. E eu achei interessante, quem quiser depois pesquisar, hoje o casamento judaico ele já mudou muito. Então, o casamento judaico de hoje é diferente da época de Jesus. Mas se você for buscar, é muito bonito o casamento judaico. Então, vale a pena você buscar. Então, eu fui buscar o conhecimento do casamento daquela época. E naquela época acontecia da seguinte forma. Existia um compromisso de casamento que era feito através de um contrato com os pais da noiva. O pai da noiva com o pai do noivo. E depois era realizado um noivado, que geralmente acontecia na casa da noiva. Ali existia testemunha, ali também existia, a noiva recebia presentes, falava-se do dote, marcava-se a data do casamento. E dali em diante, a noiva e o noivo, eles ficavam separados, eles não se viam mais. E por último, ocorria a festa de casamento. O noivo, ele, acompanhado dos seus amigos, ele ia buscar a noiva em sua casa. E naquela época não tinha luz. Então, a noiva ela precisava estar preparada. Ela já ficava esse tempo todo que estava afastado do noivo, se preparando. E quando o noivo estava perto, alguém gritava. E aí ela acendia a luz, tá? Para poder, junto com a sua família, ir a um cortejo, como se fosse um cortejo mesmo, uma procissão, junto para a casa do noivo, onde ocorreria o casamento. Então, quando eu estudei isso, eu falei, uau, então é nesse cenário que Jesus começa a narrar aos seus discípulos essa parábola. E aí, vamos ler o capítulo 1, versículo 1 do capítulo 25, diz assim, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E aí eu falei, como é que eu posso passar isso para os irmãos? Eu falei, não, vou fazer uma pregação um pouco mais expositiva, versículo por versículo, para todo mundo entender e acompanhar o raciocínio, amém? Então, a palavra aqui, reino dos céus, ela foi empregada dessa forma, por quê? Porque quem estava ministrando, quem estava pregando a palavra era Jesus. Jesus, ele estava falando à multidão, ele estava pregando à multidão. Então, por que ele falou o reino dos céus? Eu fui me aprofundar no livro de Mateus. E o livro de Mateus, se você for estudar, você vai perceber que o povo, o público-alvo do livro de Mateus é o próprio povo judeu. Então, Jesus ele estava falando uma parábola na qual o cenário, o contexto era de um povo judeu para o povo judeu. Karine, como você pode me comprovar isso? Todo mundo aqui sabe que a gente tem várias histórias em comum na Bíblia, dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Na Bíblia, os teólogos falam que são evangelhos sinóticos, são evangelhos que têm contexto. Aí eu fui buscar, falei, será que é das virgens? Tem? Não tem. Por quê? Porque se você for ler o capítulo de Marcos, ele prega
a palavra, o público-alvo deles era o pessoal, os cristãos de Roma. O povo do Evangelho de Lucas, eles falam para os gentios. E Mateus, para o próprio povo judeu. Então, Mateus, ele, quando escreveu essa parábola, Mateus ele era um publicano, Mateus era, entenda, ele era judeu, só que ele era publicano. O publicano era um cobrador de impostos naquela época. E por ele ser um cobrador de impostos, ele trabalhava para o Império Romano, um povo na qual não é que perseguia, mas tinha uma autoridade muito forte sobre o povo de Israel, sobre o povo judeu. Então, o povo judeu, eles rejeitavam até o próprio Mateus, por conta da sua profissão, por conta do seu cargo. E Jesus, ele passou e ele chamou Mateus, e Mateus o seguiu como discípulo. Então, é nesse cenário. Da mesma forma aqui, a gente percebe que todo o povo judeu, assim como não reconheceram Mateus, eles também não reconheceram Jesus como Messias. Eles não acreditavam que Jesus era o Salvador. E onde está dizendo isso? Isaías 7,14 diz assim: porquanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e será chamado de Emanuel. Zacarias 9 diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que a ti vem um rei, ele é justo e traz salvação, ele é humilde e vem montado sobre um jumento, sobre um jumentinho. Isaías 9,6 diz assim: porque um menino nos nasceu, e um filho se deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Gente, que coisa mais linda! Deus, ele entregou o seu reino na pessoa de Cristo. Ele veio numa função, ele veio como humilde, como servo. E o governo estava sobre os seus ombros, mas o próprio povo não reconheceu. Mesmo profetas atrás vindo falando, e Jesus cumprindo tudo aquilo que os profetas tinham falado, cumprindo, o povo ele não acreditou. Então era nesse cenário que Jesus estava. Jesus estava falando do seu próprio reino, mas ele não podia falar que era ele. Então ele falava que era o reino dos céus. Então esse cenário da palavra que estava aqui, o que Jesus queria mostrar para esse povo, o povo judeu na qual ele estava falando? Ele falava assim: olha, eu preciso que vocês sejam despertados. Jesus, ele queria despertar o povo judeu dizendo que ele era o Messias esperado. Então, ele utilizou essa palavra, o reino dos céus, porque era isso que ele precisava passar, era essa lição de moral que ele precisava passar para aquele povo, um despertamento espiritual. Ei, Jesus está querendo trazer despertamento hoje aqui para chamar. Jesus, ele está aqui na igreja, ele trouxe aqui para você receber esse despertamento espiritual. Continuando o versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Nesse momento eu falei assim: Deus, o que são essas 10 virgens? Me revela. E ele me fez ir até Apocalipse 19:7, que diz assim: regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Nesse momento ele fez compreender que a noiva dele é eu e você. Nós somos a noiva de Cristo e por isso a gente precisa estar pronta e preparada para o nosso casamento. Essa é a mensagem que eu quero trazer para vocês, irmãos. Apocalipse 21:2-9 diz assim: eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E eu na hora falei assim: uau, como noiva, toda noiva que casa, e aí Sheila que já casou, eu que estou noiva, a gente quer o quê? Quer uma casa. Jesus está dizendo aqui: ó, eu já preparei a morada, já tem casa, aleluia. Ele já preparou a nova Jerusalém para a gente morar. Então a gente precisa agora, como noiva, se preparar para esse grande dia. E João continua: e ouviu uma grande voz do céu que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois ele habitará, eles serão meu povo, e o Deus estará com eles, e será o seu Deus, e ele limpará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram.
passaram, e eis que está sentado sobre o trono, disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiros. Ei, você está triste? Você entrou aqui com o teu coração amargurado, com um nó na garganta. São tantos problemas, choro, aflição, problemas de saúde. Deus está dizendo que isso não vai mais existir. Não vai mais existir. Ele preparou um lugar para nós. Então é motivo de você se alegrar. É motivo de você saltar de alegria. Continue se preparando para o casamento. Continue se preparando, se adornando para esse grande dia. E João continua. E disse mais: está cumprindo, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, dá-lhe de graça a fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Ele manda dizer para você: o que você está passando não é o fim. Ele é o início e ele é o fim. Ele é o alfa, ele é o ômega. Está doendo? Está com dor? Saúde está ruim? Ei, não é o fim. Você está no caminho. Se prepara então como noiva. Mesmo que você estiver passando por aflições, por tristeza, por angústias, ele está dizendo para você: é passageiro. É passageiro. Tiago 1:2 diz assim: feliz é a pessoa que preserva na provação, porquanto após ter sido aprovado, receberá o prêmio da coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Gente, depois que a gente é aprovado, mas ele não está falando que ele ia livrar a gente da aflição da aprovação. Ele manda a gente ficar feliz pela aprovação. Zacarias 13:9 diz assim: farei passar essa terceira parte pelo fogo e purificarei como se purifica a prata e provarei como se prova o ouro. Essa gente invocará o meu nome e eu a ouvirei e direi: eis o meu povo. E ele exclamará: Yahvé, ou o Senhor é meu Deus. Gente, a gente vai passar pelo fogo, sim. O que serve? Para que serve o ouro passar pelo fogo? Para ele ser purificado, para tirar as impurezas. Então nós, como noivos de Cristo, a gente precisa sim passar pelo fogo. Então as aflições, os problemas, tudo isso é para a gente ser purificado, ser santificado. Como noiva, Deus está adornando a gente para o Santo dos Santos, para a glória que há de ser revelada. Então é por isso que é necessário. E voltando aqui no texto, diz assim: então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, que tomando suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E eu fui entender, eu falei: Deus, o que significa lâmpada aqui? E eu fui no dicionário para entender, e aí em outras Bíblias, em outras traduções, fala que lâmpada também pode ser usado como candeia ou como lamparina. E o que é uma candeia e uma lamparina? É um instrumentozinho assim, é um utensílio, na qual tem um biquinho, na qual tem um pavio. Dentro você coloca azeite e tem um suporte para você segurar. Então era a lâmpada daquela época. Naquela época não tinha luz. Então era a forma que clareava o lugar. Então eles levavam essa lamparina por onde eles passavam. E da mesma coisa, eu falei: Deus, para que serve isso? A gente já percebeu que essas 10 virgens, todas elas tinham esse utensílio. Todas elas tinham esse utensílio para guardar o azeite. Trazendo para os dias de hoje, ou melhor, todas essas lamparinas, todas essas candeias, elas servem para guardar azeite. E o que significa azeite? Na palavra de Deus, azeite significa Espírito Santo de Deus. E eu falei assim: Deus, me revela mais. E aí ele falou assim: Karine, você é a noiva. E o Espírito Santo de Deus precisa estar em você. Então esse azeite, ele representa o Espírito Santo de Deus. Eu falei assim: uau. Então nós, dentro do nosso coração, é a lamparina. E o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. Ele quer o azeite. E eu falei: Deus, como que esse azeite é aceso? E ele me levou para o Salmo 18:28, que diz assim: porque tu acenderás a minha candeia, e o Senhor Deus iluminará as minhas trevas. A sua candeia está acesa?
O Salmo 120, o Salmo 18, 28 diz que quem acendeu a sua candeia foi o Espírito Santo de Deus. É o motivo de você estar dando glória a Deus aí. Mateus 5, 14 diz assim: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade sobre um monte. Nós, eu e você, nós temos a luz dele. Então para de se esconder, para de choramingar pelos cantos, para de reclamar, eu estou doente, eu estou assim, eu estou assado. Chega! O Espírito Santo de Deus, ele habita em você, ele é sua candeia. Deixa essa luz brilhar. Se entregue completamente na presença do Eterno. Você é luz de Deus aqui na terra. A Bíblia fala lá em Romanos 8, 19 e 21, assim, ó. A criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Karina, eu não entendi. Tem gente na sua casa que é você que vai salvar. Tem amigos, tem familiares. A criação aguarda o teu posicionamento na presença de Deus. A criação, ela aguarda ansiosamente você se posicionar como homem e mulher de Deus. A sua luz precisa brilhar. Aonde a sua cadeia, aonde você encontrar, precisa trazer luz para o ambiente. Aquilo que é ruim, aquilo que é trevas tem que sumir. Então por que você está aí choramingando? Por que você está aí lutando, se escondendo? Deus te chamou, Deus te deu um chamado. Então é para botar a mão parado. Aí a Bíblia fala mais. Para de olhar para o caos que está na sua volta. Para de olhar para as aflições. Deus falou para a gente lá em Tiago, vocês vão passar por aflições. Então permaneça. A palavra que eu tenho hoje para você é que permaneça se preparando. Ai, Karine, mas parece que nada dá certo na minha vida. Parece que Deus não vem, parece que Deus não vê. Parece que o casamento não chega. Parece que o noivo não vem. Parece que eu só choro. Parece que eu só sinto dor. Ei, só parece. Só parece. Deus manda dizer, permaneça. Permaneça. Permaneça nele. Permaneça orando, jejuando, buscando. Continue firme. Permaneça. Chore, mas chore na presença dele. Os judeus, eles queriam andar com Jesus. Você pode ver que era uma multidão que seguia Cristo. E eles andavam com Jesus. Por quê? Eles estavam só interessados em ver os milagres. Tinham pessoas que até debochavam de Jesus. Os milagres te acompanharão. A Bíblia fala que quando a gente está cheio da presença de Deus, os milagres, eles nos acompanharão. Então pare de buscar milagre. Pare de buscar a cura. Ele vai curar no tempo dele. Só permaneça. Continue. Adore. Louve. Exalte. Que ele fará no tempo dele. Lucas 8,16 fala assim: ninguém acende uma candeia ou um jarro e coloca debaixo da cama. Ao contrário, coloca num lugar apropriado, de modo que todos entrem possam ver. Deus manda dizer para alguém aqui: ele vai te colocar num lugar na qual você vai iluminar. Ele vai te colocar num lugar na qual você vai iluminar. Versículo 2 diz assim: 5 delas eram prudentes e 5 loucas. E aí eu entendi 2 verdades nesse texto aqui. A primeira, em Mateus, que falava sobre as 5 prudentes, era Mateus e todas as pessoas que receberam e aceitaram Jesus como Messias. E as 5 loucas aqui significa o próprio povo judeu que rejeitou Jesus, que rejeitou Cristo. Que eles, por mais que eles tivessem lido as profecias, Jesus entrando na cidade com um jumentinho, viu a morte na cruz, que já tinha sido dito, mas eles olhavam para aquilo e falavam: não, morte é maldição. Naquela época que morria na cruz era maldito. Então, assim, eles não viam Jesus como Messias esperado, como a pessoa que ia sentar no trono e ia salvar. O povo judeu, eles estavam cegos nos seus próprios interesses e vontades. Fala comigo, cego nos próprios interesses e vontades. A gente, muitas das vezes, a gente fica assim, olhando para o nosso umbigo. A gente está cego nos nossos interesses e vontades. A gente só quer que Deus faça o nosso. A gente até olha para o irmão,
mas o nosso primeiro. Ei, para de ser igual ao povo judeu. Deus está te trazendo aqui para um despertamento espiritual. Não é para você ficar interessado no seu próprio. Manda glória para Ele, se prepara para Ele. É para Ele. O povo judeu, eles não perceberam a simplicidade do Messias, mas eles olhavam para o Messias e viam só a simplicidade. Mas eles queriam algo além, mas eles não perceberam a magnitude da glória que se revelava com Jesus. E essa glória, esse reino dos céus que eu quero falar. É muito fácil você ver, Jesus ele tinha uma multidão. Deus ele não está preocupado com multidão. Deus não está preocupado com status, com quantidade de pessoas. Podiam muitas pessoas andar com ele. Mas Deus está falando aqui, ó. Não é porque o seu pai é da igreja que você tem que vir para a igreja. Não é porque a sua mãe é da igreja. Não, não é. Não é porque alguém da sua família é crente que você tem que ser crente, não. Você precisa andar com ele pelo que ele é. E os discípulos, eles queriam andar com Jesus pelo que ele podia fazer. E Deus está falando assim, não, é pelo que ele é. É o que eu fiz por você e por mim. E aí, quando ele fala dessa glória, eu fico pensando, eu falei, gente, que glória maravilhosa. A Bíblia fala lá em Atos 1, 10, 11, quando Jesus foi assunto aos céus. Jesus, o que aconteceu? Ele morreu, ele ressuscitou e ele apareceu diante dos discípulos. E teve um determinado momento que ele subiu para a sua glória. E foi algo assim tão maravilhoso que eu fico tentando imaginar. Eu falei, gente, eu queria ver. Os discípulos, eles ficaram assim, ó, parados. Imagina, gente, Jesus aqui no nosso meio, ele começasse a subir. Como que seria a nossa reação? É o que aconteceu com os discípulos, eles ficaram assim, ó, parados, tamanha glória. Mas essa mesma glória também vai voltar. E a gente vai ver, e a gente precisa estar preparado. E aí, sabe o que teve que acontecer? Teve que uma outra glória menor se manifestar, 2 anjos apareceram, para que os discípulos pudessem entender. Porque os anjos viraram e falaram assim, ó, não é para vocês ficarem aqui parados, não. Quem está parado aí? Por que você está parado aí? Vai para Jerusalém, porque vocês vão receber poder do alto. E eu fico, uau! Então Jesus está falando aqui, tem poder para a igreja, tem revelação, tem mistério, tem gozo, tem alegria, mas se prepara para receber. Quer avivamento? Se prepara, é vida louca, vida de renúncia. E eu fico imaginando a mesma coisa aconteceu lá em 2 Reis 2:12, quando Eliseu vê Elias subindo num redemoinho. Nossa, gente, quanta glória. Eliseu ele falou assim, meu Deus! Ele falou, meu pai. Sabe por que ele usou essa expressão? Porque o nosso corpo físico, ele não consegue suportar tamanha glória de Deus. E aí você clama. Quando você está passando por um acidente, quem aqui já passou por um acidente na memória gritou, meu Deus! Por quê? Você sabe que o teu corpo físico não é capaz de experimentar aquilo. E a glória de Deus é a mesma coisa. O nosso corpo físico não é capaz de experimentar. É por isso que você vê pessoas caindo no poder, elas descendo. É por isso que você vê pessoas pulando, dançando, porque não dá para suportar tamanha glória. E Deus, ele quer se manifestar, ele quer revelar essa glória a chamar. Essa glória, ela está aqui. Essa glória, ela enche toda a casa. Feche seus olhos e sinta a presença de Deus. A presença de Deus, ela está aqui. Ela foi revelada desde o início. Nessa parábola, Jesus estava mostrando a real situação do povo judeu. Eles estavam divididos, uns acreditavam e outros não. E a mesma coisa, eu posso trazer essa aplicação dessa parábola para os nossos dias. As 5 virgens prudentes somos eu e você. Estamos aqui na casa de Deus. E as 5 loucas são aquelas pessoas que até conhecem a palavra. Muitas delas têm até a palavra aberta no Salmo 91 em casa. Tem a lamparina, tem o utensílio. Mas perceba, as 10 tinham a lamparina. As 10 conhecem a Bíblia. Quantos de nós conhecemos a palavra de Deus? Mas não estamos cheios do Espírito Santo. Para quem serve um utensílio? Me diz.
se for para dar claridade, e ele não for utilizado para na qual aquele foi feito. Você é um utensílio na mão de Deus. Você foi feito para clarear, para ser luz no mundo. E por que você não está brilhando? Não adianta ser noiva e o dia do casamento se aproximando e a gente não ter vestido. Não adianta ser noiva, ou melhor, não ter vestes brancas. Não adianta ser noiva e você não está preparado. Não adianta você ser crente, você se parecer com crente, você vestir roupa de crente, você vir para a igreja, ei! O que adianta carregar uma Bíblia no braço e não saber nem manusear, nunca leu a Bíblia toda? Eu falo para mim também, irmãos. 20 anos de evangelho e nunca li a palavra de Deus toda. Porque antes de eu subir aqui para pregar, Deus fala comigo primeiro. É para mim primeiro. Então, que crente é esse? Deus está chamando hoje homens e mulheres, não só para conhecer de ouvir, mas para caminhar juntos. Então se encha hoje da presença do Espírito Santo. Encha porque Jesus está na casa. O Espírito Santo de Deus, ele está explicando essa parábola para a gente. Está chamando a gente não só para estudar, mas para praticar. Deus hoje ele quer te entregar algo diferente, um milagre. Mas Karina, eu sou cristã, Karina, eu sou batizada, Karina, eu estou na igreja todos os dias, eu oro, eu dou dízimo, eu sou diácono, eu sou obreiro. Deus não está chamando cargos, não. Deus não está chamando cargos, não. Deus está chamando você para ter um relacionamento íntimo com Ele. O Espírito Santo de Deus, ele quer que a chama dele arda em você. Assim como em Atos dos Apóstolos, que os seus discípulos eles receberam poder. Eles foram para lá e ficaram esperando a promessa, mas eles estavam preparados. Glória, glória, glória. Tem um avivamento para acontecer, para chamar. Mas Deus está chamando a igreja para preparação. Deus ele quer te usar como Pedro. Pedro lá em Atos, ele falava, ele recebeu tanto poder, eu fico pensando assim, meu Deus, quanta glória, que ele se levantou com tanta ousadia, com intrepidez, começou a falar e pregar, e tantas vidas foram salvas. Deus quer te usar como Pedro. Sabe o que acontecia com Pedro? Ele andava, e as pessoas colocavam as pessoas, porque a sombra dele curava. Aleluia. Os milagres te acompanharão. Você não precisa vir para a igreja buscar milagre, porque na igreja não é lugar de pedir, é lugar de entregar. É lugar de entregar. Deus quer que você entregue o seu melhor louvor, a sua melhor glória. Deus quer que você entregue. Muitos estão dentro da igreja assim, dando mais importância a coisas, igual o povo judeu, e se deixando de se preparar. Mateus 24 diz assim: porque todo aquele que escuta as minhas palavras e a pratica, assemelhou-ei como um homem prudente que edificou uma casa na rocha. Deus, ele está falando para você. Seja prudente, se prepara, porque você não sabe quando vai vir. A noiva precisa estar preparada. Versículo 3 diz assim: as roupas tomando suas lâmpadas não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas. Entenda isso, é muito importante. Cada um de nós, a gente deve prover esse azeite. Onde Karine está dizendo isso? Levítico 24:12 diz assim: disse o Senhor a Moisés: ordene, uma ordenança, aos israelitas que tragam azeite puro para as lâmpadas, para que fiquem sempre acesas. A mesma coisa acontece lá em Êxodo 27:20, fala a mesma coisa. Deus está dando uma ordenança. Não pode parar. O azeite tem que ser aqui dentro, tem que ser um azeite puro. E quem vai pegar esse azeite? É nós. É uma busca constante com o Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala lá em Samuel 16:13, quando Samuel foi ungir Davi a rei, a palavra diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Esse Espírito quer se apoderar de você hoje, meu irmão. Esse Espírito quer te ungir hoje. O Espírito Santo quer derramar esse azeite puro em suas lâmpadas. Na Bíblia, qualquer lugar que você lê sobre azeite representa o Espírito Santo. Só que não dá para a gente
seja com azeite misturado. Não dá para chegar com azeite e com óleo ao mesmo tempo. Não adianta você estar 2 horas aqui na casa de Deus, louvando o nome de Deus, se as outras 22 horas você está fazendo coisa que não é para fazer. Deus quer as 24 horas. É você lavando a louça ligada com Ele. É você no ônibus falando com Ele. É você olhar para aquela rodinha lá e falar, não é naquela rodinha que eu tenho que ficar, não. Eu tenho que me purificar. Eu tenho que me santificar. Então não. É dizer não. Para de ficar reclamando, chorando pelos cantos dessa vida. Isso também é rejeitar o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele traz alegria, ele traz renovo. Lugar, a Bíblia fala, lugar de lamparina e candeia acesa é no tabernáculo. Carinho, o que é tabernáculo? O que é tabernáculo? É onde a presença de Deus habita. A presença de Deus habita. E sabe quem manuseava isso? Era o sacerdote. Então, lá em 1 Pedro 2,9 diz assim, porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar os grandes, daquele que vos convocou das trevas para a maravilhosa luz. Ei, olha aqui o nosso chamado. Deus te chamou para proclamar essa luz. Você que é um sacerdote desse tempo, nós somos essa geração eleita, nós somos esse sacerdócio real. Glória a Deus. O que adianta a gente ficar aqui só 2 horas? Deus quer as 24 horas a gente cantando, louvando, intercedendo para Ele. Precisamos estar como noiva preparada. E a pergunta é, como está a nossa lâmpada? Como está a nossa candeia? Está acesa ou está apagada? Karine, como essas 5 virgens loucas eu também estou. De fato, eu tenho dado mais importância para o meu filho, para a minha família. Eu tenho deixado meu ministério de lado. De fato, eu tenho dado mais atenção à dor que eu tenho sentido. Mais carinho, é muita dor. Você não tem a doença que eu tenho. Eu não sei qual é a doença que você tem. Mas a dor, Jesus falou que todo mundo vai ter. Mas não é isso que o Espírito Santo está dizendo. Deus trouxe aqui para dizer que ainda dá tempo de você se encher. Então prepara a tua lamparina, porque Ele fala, ora vem, Senhor Jesus, e você não vai querer ficar fora dessa glória. Glória a Deus. Apocalipse 22:17 diz assim, o Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Se tiver sede, vem. Se quiser, que eu dou água da vida. Você está disposto para dizer, vem? Será que Deus fala assim, posso ir? Você vai poder falar assim, vem, que eu estou preparada como noiva? É um despertamento, meus irmãos. Deus, Ele quer avivar, Deus, Ele quer curar, Ele quer que os milagres aconteçam na Assembleia de Deus chamar. Mas para isso a gente precisa também entregar. Efésios 5, 25, 27 diz assim, vós maridos amais vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificar, purificando-se com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga e nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Cristo está falando para a gente apresentar a nossa vida hoje como sacrifício santo, puro e agradável, que é o nosso culto racional. Karine, mas por que você pula? Karine, por que você... Porque a presença de Deus, Ele faz isso. Se lá no mundo, eu estivesse lá no mundo, eu ia estar dançando, eu ia estar fazendo qualquer outra coisa. Por que na presença de Deus eu não posso me alegrar, eu não posso pular, eu não posso usar as pernas, os braços que Ele me deu para glorificar o nome de Deus? Com toda a vontade. Eu tenho que dar o meu melhor culto. Então qual é o meu melhor culto? Deus é o melhor culto nessa noite. Deus é a melhor glória. Se entrega. Entrega o teu melhor. O noivado judeus, eles ficavam separados. E a mesma coisa que aconteceu no noivado judeus acontece hoje. O noivo está num lugar e a noiva está no outro. Para quê? Porque a noiva ela passava por uma parte de preparação. Ela tinha que mergulhar, ela tinha um banho específico, ela tinha todo um contexto que ela precisava seguir. E a mesma coisa nos dias de hoje, a gente precisa se preparar porque o noivo está vindo.
A Assembleia de Deus chamar precisa se preparar porque o noivo tem. Versículo 5 diz assim: e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. E eu fui buscar na palavra o que significa tosquenejar. E diz assim, ó, é o mesmo que dormir. Gente, dormir é um fator normal, físico. Todo mundo dormiu, às 10 dormiram. Não só foram as prudentes ou as loucas, às 10 dormiram. Eu falei, Deus, eu não entendi. E ele falou assim, porque tem duas formas de dormir. Tem a forma de você dormir no físico, todas elas vão sentir cansaço, vão dormir, e tem o espiritual. E tem gente que está dormindo no espiritual. Eu falei, como assim, Ju? Deus, eu não estou entendendo. O que o senhor quer falar? Lá em 1 João 5,19 diz assim, o mundo jaz do maligno. A gente está num ambiente na qual jaz do maligno. Eu falei, o que significa jaz? É o mesmo que dorme, descansa, repousa, no sentido de estar morto. Tem gente na casa de Deus dormindo, compactuando com o inimigo. Dormindo no mundo físico, mas também dormindo no mundo espiritual. Se afiliando com o jaz do maligno. Estão como essas loucas. Porque quando você se afilia com o Espírito Santo, o teu azeite está sempre cheio e não falta azeite na tua lâmpada. Mas quando você se coloca com o maligno, com o jaz do maligno, você não tem azeite. E aí, como vai ser? Só que Deus me trouxe aqui para dizer, eu quero me encher. Receba. O Espírito Santo de Deus, ele quer te encher essa noite. É noite de poder, é noite de milagres, é noite de sentir a glória do Eterno aqui no chamar. Chega de se parecer, é hora de ser. Chega de se parecer com o crente, é hora de ser. De estar preparado para o grande dia. Eu gosto muito desse versículo, Efésios, capítulo 5, do versículo 13 ao 21, ele praticamente fecha a nossa parábola, porque ele explica tudinho. Diz assim, mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Porque isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, Cristo nos esclarecerá, porquanto vede prudentemente como andais, não como nécias ou como loucas, mas como sábias, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso não sejam insensatas, não entendeis, mas entendeis qual é a vontade do Senhor. Não vos embriaguei com vinho e nem com contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos falando de salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor, dando sempre graça em tudo. E o nosso Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando uns aos outros. Gente, olha que coisa tremenda! Ele estaria glorificando, porque o Espírito Santo de Deus, ele te trouxe aqui para te encher. E você não vai sair da mesma forma que você entrou. Versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Meia-noite que se representa a última hora. Essa tradução aqui de um clamor, eu interpreto como o grito da trombeta, sabe? Chamando a gente. Quem tem espírito, ouçam. O que o Espírito diz às igrejas, Karine, mas eu não estou ouvindo, mas já está acontecendo. O barulho do nosso casamento no céu já está acontecendo. Se você se ligar com Deus, você já vai começar a ouvir os alaridos da trombeta, chamando, vem, esposa, vem. Eu preciso correr por conta da hora. Versículo 7. Todas aquelas virgens se levantaram e prepararam para a sua lâmpada. 8. E as loucas disseram às prudentes, dá um pouco do vosso azeite, para que as nossas não apaguem. Versículo 9. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja o caso que nos falte, mas ide antes e vende, e tente comprar. Tendo elas ido comprar, as que estavam preparadas entraram para as bodas e fechou-se a porta. Quem nós somos hoje? Prudentes ou as loucas? Não pode ser comprada a preparação do grande dia. Você tem que estar pronto. Como você vai para o seu casamento e você vai fazer o cabelo da irmã? Não dá. Você tem que se aprontar. É insubstituível. É preparação.
Deus está falando, não é só ler a Bíblia, não é só cantar aqui na frente, não é só participar do culto das irmãs. Ninguém naquele dia vai pegar azeite emprestado, não. Não adianta você trazer uma pessoa para vir para a igreja, porque o que Deus tem para você, o altar, a vida com Deus no altar é individual. Preparação é individual, é você e com Deus, e só. Romanos 8:9 diz assim: entretanto vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito, não pertence a Cristo. Então o Espírito Santo de Deus, ele precisa habitar na gente. Porque quando o Espírito Santo de Deus habita na gente, a carne, o pecado não nos domina. Mas quando não habita, a gente não tem Deus. É bem claro aqui, Romanos falando 8:9. O principal ensinamento dessa parábola é vigiar. É você viver uma vida separada. É você dormir só fisicamente, espiritualmente. Você manter uma vida alicerçada na palavra, com vigilância. Cheios do Espírito Santo. Versículo 10 diz assim: chegou o esposo, e as que tiveram preparadas entrou com ele para as bodas, e as portas se fecharam. Eu tenho uma crença muito forte aqui, os pastores estão aqui se quiser até me ajudar, mas eu creio muito que, assim como foram nos dias de Noé, a Bíblia fala que quem fechou a porta foi o Senhor. Falou assim, os animais entraram, foram macho e fêmea, e cada ser vivo conforme Deus ordenara. Então, o Senhor fechou a porta. E eu creio muito forte que dessa forma acontecerá. Quando Jesus voltar para buscar a sua noiva, nós vamos subir com ele. Eu e você, a gente é a candeia, que a luz do Espírito Santo habita na gente. Mas quando a gente subir, não vai ter mais luz no mundo. Vai ser o reino do anticristo. As pessoas vão bater assim na porta, deixa eu entrar. Mas o Senhor fechou. E da mesma forma que aconteceu nos dias de Noé, eu entendo que vai acontecer assim também. As loucas, elas bateram na porta, Senhor. E sabe o que eles respondeu? Versículo 11. Depois chegaram todas elas e disseram, Senhor, abre-nos. Mateus 7, 21, 23 diz assim, porque nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade do meu Pai. Deus está chamando eu e você, homens e mulheres, para fazer a vontade do Pai nessa noite. E a vontade é ir de fazer discípulos a todas as nações. Eu e você somos discípulos. Essa parábola foi revelada essa noite para a gente porque somos discípulos. E como discípulos, assim como Pedro, precisamos fazer as mesmas obras que ele. Aleluia. Mas naqueles dias, muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos maravilhas. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, porque eu não vos conheço. Versículo 12. E ele respondendo disse, em verdade vos digo, eu não vos conheço. Versículo 13 para finalizar. Vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Vamos ficar de pé e fechar os nossos olhos, eu já vou finalizar. Feche seus olhos agora. Naquela época, o noivo, ele tinha que pagar um dote para a noiva. E Jesus, ele pagou o mais alto dote para mim e por você. 1 Pedro 1, 18, 19 diz assim, e sabemos que não foi coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa maneira de viver por tradição dos nossos pais, mas foi pelo precioso sangue de Cristo, um cordeiro sem defeito e sem mancha. Não despreza a presença de Deus nessa noite, a glória que há nesse lugar. O Espírito Santo de Deus achou discípulos aqui. Então nessa noite eu vou entregar o microfone. E não despreze essa glória, esse Espírito Santo de Deus que está aqui. Receba, se encha
do poder, se encha do Espírito Santo de Deus, porque Ele tem muito milagre ainda para fazer e se revelar a você. Amém?